Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou começar um assunto novo aqui, tá? Vou fazer uma série de vídeos sobre a minha praia, o meu tema, o meu estudo, tá? Eu sou formado em Ciências Náuticas e eu vou trazer para vocês aqui o mundo da navegação antes do GPS aparecer, tá? Como é que eu comecei a navegar em 79, como é que a gente faz para navegar. Agora, eu preciso alertar uma coisa para vocês. Essas minhas aulas, essas minhas ideias de navegação, é mais uma coisa assim de matar curiosidade para quem quer saber como é navegar sem usar o GPS. Como é que o Cabral chegou aqui, como é que o Colombo chegou nas Américas, como é que eles faziam para navegar naquele tempo, tá? Tudo isso eu vou explicar nessa série de vídeos, explicando o que é uma carta náutica, os instrumentos náuticos, os tipos de navegação que existem, a navegação estimada, a navegação costeira, a navegação eletrônica, e o que eu acho mais bonito e mais bacana, mais legal, assim dizendo, na navegação, que é a navegação astronômica. Foi essa parte que me levou para a Marinha, porque na época que eu fiz o meu pré-vestibular, lá para os anos de 1977, 78 por aí, na década de 70, bem no auge do rock progressivo, que é uma paixão que eu tenho também, né? Nós tínhamos no Rio a famosa Rádio Aldo Pop. Quem lembra disso? Quem é do Rio lembra dessa época, né? Então, quando eu fiz o vestibular para astronomia, para cursar astronomia. Mas eu frequentava o Observatório Nacional. Na época eu conheci o Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, né, que era o astrônomo-chefe do Observatório Nacional. Conheci pessoalmente ele, fiz amizade com ele. Eu era adolescente e ele, quando viu o meu entusiasmo pela astronomia, eu tinha a carta celeste dele, eu comprei o livro dele da Terra às Galáxias, infelizmente eu não tenho mais, mas eu tinha autografado por ele, né? Assisti várias palestras dele e ele me colocou no Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, o CARGE, que existe até hoje, né? Na época ele era o presidente do clube. Então, o que eu aprendi conversando com os astrônomos? Ao mesmo tempo que eu fiz o vestibular para astronomia, eu fiz também o concurso para a EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu já sairia formado em piloto, tá, de navio, né? Então, o que me sugeriam? Cara, vai para a Marinha. Por quê? Porque a astronomia no Brasil não dá dinheiro, infelizmente. Na Marinha você vai ter dinheiro, você vai ganhar muito mais, vai por mim. E na Marinha, você fazendo náutica, você vai poder optar entre máquinas e náuticas. Aí também eu posso falar sobre isso num dos vídeos da série, náutica ou máquinas, tá? Porque é uma opção que você faz quando você entra para a escola de marinha mercante, você tem essa opção de ser oficial de náutica ou oficial de máquinas. Tudo isso eu vou explicar na série, não nesse vídeo aqui, senão ele vai ficar com vários pirulas de duração, vamos dizer assim, né? Sim, eu também sou fã do canal do Pirula, gosto muito dos vídeos dele. Então, eu vou dividir em séries, tá? Esse de hoje, a navegação antes do GPS, parte 1, nós vamos ver o que é uma carta náutica, tá? Vamos conhecer a carta náutica, ok? Então vamos em frente. Ok, para falarmos em carta náutica primeiro, eu preciso falar sobre Gerardus Mercator. Quem foi Gerardus Mercator? Tá? Ele nasceu em 5 de março de 1512 e morreu em 2 de dezembro de 1594. Ele era matemático, geógrafo e cartógrafo. Então o que acontece? Na navegação marítima, nós utilizamos de cartas náuticas. O que é uma carta náutica? Carta é um sinônimo de mapa. É só pensar em carta celeste. Quando a gente fala em carta celeste, que a gente usava antigamente, né, porque agora a gente tem vários aplicativos de celulares e iPads e também dos tablets do Android, né, que você consegue, através de aplicativo, apontar para o céu e ver o que está lá no momento. Mas antes dessa tecnologia, a gente tinha as cartas celestes, principalmente a do Dr. Mourão, que era fantástica, né? Ele tinha, parece que o céu da Bahia, tinha feito uma especial lá para a Bahia, né? Para o estado da Bahia, e tinha do Rio de Janeiro, eu tinha do Rio de Janeiro. Naquela carta celeste, ela era um dispositivo assim, era um papelão colocado em cima de outro direitinho, era muito bem feitinha a carta, onde você colocava mais ou menos o horário, onde que você estava e você via as estrelas ali no céu, né? E para você ver os planetas, você tinha que ter o anuário anual, que a gente obtinha de graça no Observatório Nacional naquela época, nos anos 70. Olha que coisa boa. Então a gente pegava o anuário astronômico e naquele anuário a gente tinha a posição dos planetas, onde eles estavam,
ascensão reta e declinação, altura e azimuth, entendeu? Você conseguia mais ou menos, altura e azimuth, bom, aí eu já não lembro bem, mas a ascensão reta e declinação tinha, então você tinha, na própria carta, tinha essas graduações e você conseguia, você aprendia a ver o céu, né? Era gostoso você ficar de noite, eu botava meu radinho FM rudimentar na época, né, ligado na Eldopop, ouvindo rock progressivo, e olhando para o céu. Eu morava num lugar privilegiado, não tinha muita iluminação, e tinha um quintal grande, né? Então eu ficava no quintal sentado na cadeira, a família às vezes me chamava de maluco, que eu passava da meia-noite, né? E eu ficava ali com a lanterninha, olhando a carta celeste na mão, e vendo o céu. Aí eu identifiquei o Cruzeiro do Sul, identifiquei Gêmeos, identifiquei o Escorpião, que é facílimo, o Sagitário. Comecei a aprender as constelações ao longo do ano, né? E conforme o céu ficava claro, o céu permitia, em noites de quando era a lua nova, né, que ficava o céu muito mais bonito, muito mais fácil de ser visto em termos de constelações, né, para você reconhecer, eu desenhava com o dedo, aquela constelação ali qual é, caramba. Umas eram mais fáceis, outras eram mais difíceis. Eu confesso que até hoje tem constelações que eu não consigo identificar olhando diretamente para o céu. Capricórnio eu ainda consigo, mas tem a mosca eu consigo. O Sagitário em parte, porque o Sagitário é muito grande, né? Ele dá a volta no Cruzeiro do Sul, é uma constelação enorme. A constelação do navio Argos, que ela foi mais tarde dividida em vários, Anquina, Carina, Popa, Vela, Crux, Pixis, então, que é a bússola, né? Então, você vê como a navegação tem a ver com isso, né? Então, assim como a carta celeste, existem as cartas náuticas, que são os mapas que a gente usa para navegar. Então, o que aconteceu? Como é que a gente ia representar o globo terrestre, que é a forma da Terra, que ela é mais ou menos esférica, não, é um geóide, né? Ela é um geóide, ela é levemente achatada nos polos, ou seja, o diâmetro do Equador ele é maior do que o diâmetro de polo a polo. Se você fizer uma linha, medir a linha de polo a polo, ela é um pouco menor do que a linha que vai de leste a oeste no Equador. Tá ok? Então, esse Gerardo Mercator, esse cartógrafo, né, da antiguidade, ele criou uma projeção, dentre as várias projeções que existem, para transformar esse geóide da Terra numa representação gráfica que deixasse a Terra de uma forma que a gente pudesse navegar, que a gente pudesse usar para navegar. Tá? Atenção, atenção, quando eu falar aqui em planificação, não confundam com terra plana, não existe terra plana. Tá? A Terra é redonda, é uma esfera, é um geóide levemente achatada nos polos. Por favor, tá ok? Guardem bem isso, não se esqueçam disso nunca. Quando eu falar aqui em planificação, eu estou falando na representação, na carta náutica, no mapa náutico, que eu já vou mostrar para vocês já já como é que é um. Então, o que o Mercator fez? Ele criou essa projeção que ele chamou de cilindrocentrográfica. Ele é uma projeção que ele envolveu a esfera terrestre num cilindro, tá? Ele projetou os pontos terrestres, as partes de terra e mar, nesse cilindro e abriu o cilindro. Tá? Então fica mais ou menos assim, como vocês estão vendo aí nessa figura, a projeção dele. Tá? E a carta náutica ela é feita baseada nessa projeção Mercator, são as cartas chamadas de Mercator. Tá? Em outra série, quando eu falar sobre GPS, que provavelmente vai demorar bastante, eu vou dizer para vocês que existem outros formatos de cartas, são as cartas rasters, que são cartas feitas para navegação já utilizando-se de GPS, de instrumentos mais bem evoluídos, mais bem construídos, né? mais bem atuais, esse é o termo correto. Instrumentos mais bem recentes, tá? E eu estou me propondo a falar da navegação aqui antes do GPS, tá? Então, bem do iniciozinho, como é que era a coisa. Então vocês têm a projeção Mercator, né, que dá origem à carta náutica como nós até hoje utilizamos. Embora nós tenhamos o GPS, tem o VMS, tem muitos meios eletrônicos de navegar, a gente nunca abandona a carta náutica de papel. Aqui a gente compra, vem a empresa, né, compra, as agências compram na Capitania dos Portos. Elas são produzidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, a DHN. Tá? Inclusive, todos esses assuntos que eu estou colocando aqui, que eu estou falando com vocês, eu vou colocar os links todos aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês terem acesso a essas informações que eu estou dando, tá ok? Porque eu não estou falando nada disso de chute.
Além de eu ser formado em navegação, eu ser formado em ciências náuticas, eu mostro para vocês todos os links de onde eu tirei essas informações para vocês terem certeza que elas existem, ok? É assim que eu jogo, é assim que eu faço, eu gosto da ciência certa, eu gosto da ciência correta, certo? Então, é essa projeção Mercator que vai gerar as famosas cartas náuticas. Então, indo direto ao assunto, a carta náutica ela tem várias coisas nela, vários elementos nela que eu vou mostrar para vocês o que é cada um deles, tá? Eu vou começar por aqui, ó. Esses números que estão aqui, esse 8 com 4 embaixo aqui, esse 16 aqui, tá vendo? Esse 7, esse 6, tá vendo esses números todos que estão aqui? Isso aqui, gente, são profundidades, tá? São as profundidades da carta náutica. Olha aqui, ó. Aqui tem 8 metros, aqui tem 5 metros, aqui tem 7 metros, tá? E essa colorização da carta, esse trecho azul escuro, esse trecho azul claro, esse trecho branco, significa que, por exemplo, você tem essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha? Essa linha aqui são linhas chamadas de linhas isobáticas. O que significa isso? São linhas que têm a mesma profundidade. É a batimetria que calcula isso. Tá? Existem navios da Marinha do Brasil, da DHN, que são especialistas em fazer essas medições de profundidade dessas áreas. Eles ficam atualizando a todos os momentos, várias vezes, né? Existem os chamados avisos aos navegantes, que são publicações obrigatórias a bordo de navios, que nós temos que dizem essas mudanças de profundidade que acontecem durante os tempos. Então, essas linhas aqui, as isobáticas, essa aqui a gente pode ver bem, dá para você ter uma ideia. Essa aqui tem 8 metros e aqui tem 13, o que você pode deduzir? Que essa isobática aqui é de 10 metros. O que significa que qualquer ponto em cima dessa linha tem 10 metros de profundidade. Tá? Isso pode variar um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma parte bem profunda, um poço dentro dessa área aqui do mar, certo? 33 metros de profundidade. O que a gente vai concluir? Que essa linha em volta aqui deve ser a linha dos 30 metros. Ok? Aqui nós temos 15 metros. Tá? Essa aqui tem 3 metros só. Então vocês podem observar que quanto mais raso, mais escura fica a cor. Tá? Então aqui com essa cor clarinha, não é tão raso assim. Essa parte em vermelho aqui tracejado, que vocês estão vendo, pontilhado, é o canal. Então quando o navio vai sair, o que acontece? Quando o navio chega no Rio de Janeiro, muitas das vezes ele não tem vaga para atracação, quando ele vai atracar no porto, tá? Nos portos para fazer a carga e descarga. Então eles ficam, eu vou falar no termo popular, depois eu vou usar o termo marítimo, tá? Ancorados, é como o povo conhece. O que significa isso? Joga a âncora e o navio fica preso ali naquela posição, ele fica só girando, porque a âncora, a gente joga uma âncora só, tá? Ele fica girando ao sabor do vento, mas ele não sai da posição, ele fica ali. A não ser que seja o vento muito forte que faça ele arrastar a âncora, que a gente fala que o navio está garrando, tá? Não é agarrando, não, é garrando, tá? Então, usando os termos náuticos agora, eu vou dizer para vocês, quando a gente joga a âncora, que âncora em navio não é âncora, é ferro. Nós chamamos a âncora de ferro. Então, no navio não existe âncora, existe ferro. Então, quando a gente larga o ferro, quando desiste a ordem, né? Que o piloto, o navegador ou o comandante dá para quem está na proa, quando diz: larga o ferro, proa, larga o ferro. Aí joga o ferro dentro da água, aquela barulhada toda, e a gente vai contando quantas manilhas estão mergulhadas. O que é manilha? São aquelas correntes, aqueles elos que tem em toda a extensão da corrente do ferro, tá? Que a gente conta de tantas em tantas manilhas, ou seja, a cada metragem você tem uma manilha, 2 manilhas, 3 manilhas, tá? É a quantidade de âncora, de corrente da âncora que vai para o fundo da água, tá ok? Então, a gente deixava 4 manilhas mergulhadas, dependendo da previsão do tempo, a gente deixava 5, 6 manilhas mergulhadas. Esse é o tamanho da corrente do ferro que vai para a água. Então a gente fala que a gente fundeia o navio fica fundeado. Então tem os fundeadouros, que aqui nessa carta não aparece, estão um pouco mais para o norte.
Aliás, a carta náutica sempre se usa com o norte voltado para frente, para cima, tá? Nunca ao contrário, certo? É convencional isso. Mesmo que você esteja navegando para o sul, mas a carta náutica vai continuar lá na mesa de cartas, sempre com o norte voltado para cima, tá ok? Como é que a gente sabe disso? Aqui não aparece, mas tem cartas náuticas que tem a rosa dos ventos, que essa rosa dos ventos mostra a direção para onde está o norte, para onde está, para você poder inclusive fazer marcações de faróis, tudo isso eu vou falar em outras ocasiões. Vamos ver outros elementos? Essa parte branca e azulada, vocês já devem ter percebido que é água, né? Com certeza. E essa parte amarelada aqui está Rio de Janeiro, ó, tá vendo? Aqui o bairro do Flamengo, aqui o bairro do Botafogo, aqui Copacabana, aqui a praia de Copacabana, aqui já é a parte de Niterói, né? Você tem aqui a praia de Piratininga, tem a lagoa de Piratininga aqui, a carta está um pouquinho fora de foco, tá? Aqui tem Icaraí, né? E vocês têm aqui, ó, essa área que é a área do Pão de Açúcar e aqui o Morro Cara de Cão, que foi aqui que foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, não é? Então o que acontece? Vocês têm esse canal aqui, ó, esse tracejado vermelho aqui são o canal, é por onde os navios que chegam ao Rio de Janeiro, eles entram, eles são obrigados a entrar por esse canal aqui. Por quê? Porque dependendo do calado do navio, lá vamos nós, calado, o que é calado? Calado é a distância em metros que existe entre a linha d'água e a quilha do navio, a parte mais baixa. A quilha é a parte mais baixa do navio, tá? É a parte de baixo do navio, a gente chama de quilha. Então essa distância da água, da onde a água está, até a quilha do navio, ou seja, o quanto do navio está para dentro d'água. Isso em metros ou em pés, até existem as duas medidas. Você vai encontrar navios com medidas de calado em metros e medidas do calado em pés. Então a gente fala assim, aquele navio cala tantos metros ou tantos pés, entendeu? Então você pode fazer uma ideia, se você pode entrar com esse navio naquela baía ou não. Então aqui na Baía de Guanabara, se o navio tem calado suficiente para entrar aqui na Baía de Guanabara, ele vai entrar por esse canal, certo? Por quê? Porque se ele se afastar desse canal, ele pode encalhar. O que é encalhar? É quando o navio fica preso, ele fica preso no fundo do mar e fica ali, não consegue mais sair. Como é que ele vai sair do encalhe? Isso é uma outra questão, é uma outra situação, é uma aula que nós temos, faz parte do nosso curso, do nosso treinamento. São situações, se você encalha na maré baixa, e você tem uma grande chance de conseguir sair quando a maré subir. Agora, se você encalha na maré alta, um abraço, porque você não vai sair fácil. Você vai ter que chamar rebocadores, para tentar sair arrastado, vai ter que chamar guindaste, vai ser um prejuízo violento e ai do comandante que encalhar o navio. Coitado da carreira dele. Tá? Então, gente, é mais esse elemento aqui. Ó. Isso aqui é um canal, eu já mostrei as profundidades, já expliquei o que são as linhas isobáticas, e esses pontos amarelos que são a terra, aqui tem uma ilha, tá vendo? Aqui tem um farol, olha, aqui são faróis, tá vendo esses pontos aqui com essas linhas vermelhas? Ó, aqui tem um farol, tá? Aqui também tem outro. E é assim, tá? Isso aqui é a carta náutica por onde a gente navega. Tá? Eu vou mostrar outra carta náutica para vocês aqui. Tá? Que nós temos aqui, ó. Aqui. Essa aqui é mais ou menos é bem parecida com aquela outra, né? Ela é uma carta náutica da entrada da Baía de Guanabara. Vocês veem que ela é um pouco mais abrangente. Né? Aquela lá era mais para dentro, era mais esse trecho aqui. Essa aqui não, essa aqui já é um pouco mais abrangente. Então vocês veem aqui que ela tem outros elementos, certo? Aqui vocês têm a Ilha Redonda, tá? E a Ilha Rasa. Esse aqui, ó, é a Ilha Rasa. E essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, tá? Tem o alcance do farol, tá? Aqui, da Ilha Rasa, e você tem essa linha amarela que tá aqui, ó, aqui dizendo onde você não deve passar, ok? Existem áreas chamadas áreas no-go, né, que é áreas não navegáveis, tá? Você não pode navegar em determinadas áreas. Por exemplo, se nos avisos aos navegantes chega um aviso de que vai haver um exercício de tiro da Marinha de Guerra em determinada área, aquela área, você vai lá na carta náutica, vai desenhar lá na carta náutica aquela área, tá? Eles dão as posições e você já sabe que por ali você não pode passar. Se tiver
no meio do seu caminho, do seu rumo, para onde você vai passar, você tem que desviar, traçar um novo rumo para você não passar por dentro daquela área. Tá? Porque inclusive a sua empresa pode receber uma bela de uma multa se você passar por ali. O que também existe o risco, né? Já que eles vão fazer exercício de tiro, e eles fazem mesmo, tá? Eles dão tiro mesmo, eles botam boias especiais, eles jogam alvos na água e dão tiro naqueles alvos. Quer dizer, você passar com o navio ali, além de você atrapalhar o treinamento deles, você torna-se um alvo, né? Um acidente pode acontecer. Então eles proíbem a navegação em determinados lugares. Olha aqui, ó, essa parte aqui que diz assim: área de exercícios de submarinos. Então aqui essas áreas, quando avisadas pela Marinha, elas devem ser evitadas, certo? Então aqui tem vários elementos, olha, com as profundidades, está vendo? Aqui vocês têm uma isobática de 40 metros, olha só, aqui é 51, aqui é 46, isso aqui é 50 metros. Está vendo? Aqui tem outra isobática, está vendo? Aqui 28, 29, essa aqui é uma isobática de 30. Aliás, em cima da isobática aqui diz, ó, 30 metros, tá vendo? Então aqui é uma isobática de 30 metros, certo? E vocês vão vendo aqui que, como é legal, né? A gente sempre gosta de... Eu gostava muito de navegar, né? Gostava bastante. E agora aposentado, né? Eu não navego mais, mas é um prazer para mim compartilhar essas coisinhas com vocês. Um dos instrumentos que a gente usa muito em carta náutica é o compasso náutico. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um compasso náutico. Olha aqui. Esse aqui é um tipo de compasso, tá? É um deles. É um compasso, tá? Ele é usado justamente para você medir distâncias dentro da carta náutica, tá? Uma curiosidade que eu falo para vocês é que um bom navegador usa o compasso com uma mão só, tá? Ele não usa as duas mãos. Um outro compasso náutico que tem também é esse aqui, ó. É outro formato, é outro estilo. Eu já usei esses dois tipos de compasso. Tá? Todos esses dois compassos que eu mostrei para vocês são muito utilizados na navegação marítima, tá? E são compassos de ponta seca, ou seja, eles não têm lápis, não têm grafite, não têm caneta, não tem nada para desenhar. Eles são só para fazer medidas, tá? E como eu falei, a curiosidade, o bom navegador usa o compasso com uma mão só, como é que seria isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uma figura bem interessante, que é justamente como é que se utiliza o compasso náutico com uma mão só, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, tá? Como é que se utiliza? Olha só. Assim que se utiliza o compasso com uma mão só, tá vendo? Esse compasso aí, no caso, é um compasso, não é o ponta seca, né? Eu também já utilizei um compasso. Esse aí é muito mais antigo. Os compassos hoje são um pouco diferentes. Tá? Que eu não encontrei nenhuma figura melhor que mostrasse um compasso mais moderno com a pessoa utilizando, tá? Então essa figura, ela mostra como é que se utiliza um compasso de navegação com uma mão somente, né? Se você encontrar alguém dizendo que é navegador e você vê o cara navegar abrindo o compasso com as duas mãos, um abraço. Esse cara não tem experiência, tá? Eu ensinava isso a todo praticante. O que é praticante? Vamos lá. Praticante é aquele estagiário, é aquele aluno que acabou de sair da escola e foi para o navio fazer o estágio, foi navegar pela primeira vez. Tá? A gente chama eles carinhosamente de praticas. Tá? Ô, pratica, não sei o que, pratica, faz isso, pratica, faz aquilo, e eu adorava ensinar, transmitir. Eu nunca escondi informação nenhuma, nunca tinha um pulo do gato que eu deixava guardado na manga, não. Tudo que eu sabia, eu passava. E quando vinha alguma pergunta da parte do praticante que eu não sabia a resposta, a gente ia pesquisar junto e encontrava a resposta que ele precisava. Certo? Então, o que acontecia? No final da praticagem dele, né, que às vezes demorava um ano, né, acho que agora é menos tempo, as coisas vão mudando, sabe? Mas no meu tempo, e até pouco tempo atrás, era um ano de praticagem, eles terminavam a praticagem deles e estavam navegando sozinhos. Eu podia cruzar os braços e ficar observando, eu não podia nunca deixar ele sozinho, é claro, né, a responsabilidade era minha, do meu horário de navegação. Né? Então o que eu fazia? Eu ficava cruzando os braços e deixando ele trabalhar. Na hora que ele estivesse no desespero, na confusão, sem saber o que fazer e a situação não se desenrolava, aí eu entrava em cena. Ia lá, explicava, acalmava ele, explicava calmamente como seria.
É claro, às vezes uma, duas, três vezes, eu sempre dizia, olha, o que você tiver de dúvida, quantas vezes você quiser me perguntar, vem e me pergunte. E todos eles hoje são navegadores. Eu acredito que se algum praticante antigo meu assistir esse vídeo, vai mencionar aqui que foi meu praticante, né? E eu sempre passava para eles toda a informação que eu tinha, tentava ensinar da melhor maneira possível, certo? Então, esse compasso, né, como eu falei, a gente usa ele para fazer traçados na carta, né, como alcance, mudou o alcance de um farol. Vem no aviso ao navegante que mudou o alcance do farol. Então a gente vai usar esse compasso com tem um lápis, né, para fazer o traçado do desenho lá do alcance do farol, né, que a gente quer demarcado nas cartas. Tá bom? Então, gente, esse era o assunto que eu tinha para trazer para vocês aqui, mas antes de terminar eu queria fazer um aviso muito importante. Essa série sobre navegação, tá? Que eu vou falar, navegação antes do GPS, não são aulas, não é um curso de navegação, são curiosidades, tá? Para quem tem curiosidade de saber como é que é a navegação no mar, como é que é a vida no mar, tá bem? Eu pretendo fazer vídeos falando sobre as gírias, sobre as nomenclaturas e as gírias que a gente usa. O que é um biguá? Né? O que é biguá no mar? Certo? Então tem um monte de coisas que eu pretendo passar para vocês. Mas eu quero falar uma coisa muito séria, muito importante com vocês. Não comprem barcos ou lanchas e saiam navegando com essas aulas, entre aspas, que eu estou passando para vocês. Existem normas, existem critérios, existem certificados, existem cursos obrigatórios e existem equipamentos obrigatórios que vocês têm que ter. Tudo isso para vocês começarem a pensar em navegar. Não é à toa que a gente passa tem um tempo, 4 anos, eu fiz em menos, na minha época era um tempo menor, mas agora são 4 anos dentro do CIAGA no Rio de Janeiro ou do CIABA em Belém do Pará, que são as duas escolas de marinha mercante excelentes, por sinal, que tem no Brasil. Tá? Todas as duas têm dentro dela, tanto o CIAGA no Rio quanto o CIABA em Belém do Pará. Todos os dois têm a EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. O caminho é por aí. Então você tem que ter combate a incêndio, você tem que ter primeiros socorros, você tem que ter relações humanas, você tem que ter vários cursos obrigatórios para você pensar em começar a navegar. E se você quiser comprar um barco, você vai ter que passar por uma série de vistorias, você vai ter que ter extintores de incêndio, você vai ter que ter colete salva-vida, você vai ter que ter GPS, você vai ter que ter radar. Olha, dá para entender? Já sentiu como é que é difícil a coisa? Eu já recebi convites, sabe, há muito tempo, de pessoas que, vamos sair navegando, eu compro um barco, já estão me oferecendo um barco baratinho, você é navegador, você é comandante, você pode levar o barco para mim? Eu vou fazer tanta exigência para você que você vai desistir. Não, mas é só até sair ali barra fora, só para pescar um pouquinho e voltar. Eu falei, não é assim que a banda toca não, meu amigo. Existem coisas que acontecem no alto mar, e olha, eu passei a minha vida inteira dentro de navio. Eu sei o que é estar num barco de pesca durante um mar bravo. E não é raro ter uma ressaca aqui na entrada do Rio de Janeiro e as ondas ficarem muito violentas. Se para um navio às vezes é difícil enfrentar uma onda alta, um mar bravo, que dirá um pequeno barco de pesca ou pior ainda, uma lancha. Tá? Então, quem pensar em ter, eu vou comprar uma lancha e vou aproveitar essas aulas do Marcos, do conhecimento ao alcance de todos para aprender a navegar, tudo bem, vocês podem ter uma ideia de como é que é a navegação, saber o que é. Mas inclusive eu vou fazer um vídeo aqui um dia dizendo tudo o que vocês têm que fazer, o passo a passo, para vocês poderem sair navegando. Tá? Como é que entra para a escola de marinha mercante, tá? O tipo de documentação que vocês têm que ter para poder navegar, os cursos obrigatórios, tudo que hoje em dia é exigido pela Capitania dos Portos, por todos esses órgãos, né? A Capitania dos Portos, a DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas, a Marinha do Brasil em geral, né? O Ministério da Marinha. E tudo isso é regulado pela IMO. O que é a IMO? É a Organização Marítima Internacional. Tá? Existe uma publicação que é obrigatória dentro dos navios chamada de SOLAS, Safety of Life at Sea, ou seja, a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da vida humana no mar. O SOLAS tem que ser cumprido à risca.
É muito comum ir a bordo de navios, irem inspetores que vão vistoriar o navio. Olha, tem tanta inspeção que vai a bordo hoje em dia, e isso é ótimo que aconteça. Tem inspeção da Anvisa, que vai inspecionar a cozinha, os alimentos, como são tratados os alimentos, como são guardados os alimentos. Tá? Vão verificar as vacinas. Olha aí, para quem é anti-vacina, fique sabendo, hein? Para navegar você é obrigado a tomar a vacina contra a febre amarela. Ainda mais que o Brasil agora teve casos de febre amarela. Então você que não gosta de tomar vacina, saiba que para você viajar, mesmo que você vá fazer um cruzeiro marítimo em um navio de passageiros, você vai ter que se vacinar. Tá bom? Tomar vacina é importante, gente. Ainda mais se você quiser navegar, né? Já fica sabendo disso. Então, eu pretendo fazer um vídeo sobre legislação, tá? De tudo que você tem que ter a bordo e toda a documentação que você tem que ter, os certificados, os cursos obrigatórios para você poder navegar. Pretendo fazer um vídeo sobre gírias, sobre termos marítimos. Pretendo contar histórias, fazer um vídeo contando histórias que eu passei no mar, que eu vivi no mar. Não vou falar de ninguém, não. Vou falar dos bons momentos que eu tive no mar, né? Como eu vi o cometa de Halley, quando ele passou, né? Nós estávamos voltando do exterior. Como é que é ver uma chuva de meteoros? É uma coisa fantástica você ver uma chuva de meteoros, como eu vi uma Perseida, se eu não me engano, uma vez, há muitos anos atrás. E eu chamei gente para ver de madrugada, o pessoal ficou doido vendo aquilo. O mar, gente, no mar, no alto mar, você não tem poluição, você não tem luzes da cidade, então você vê a Via Láctea, poxa, é espetáculo, é um espetáculo. Só não dá para levar telescópio e fazer astrofoto porque o navio balança, trepida. Então não tem como você ter uma fixação, mesmo com tripé, é difícil, né? Eu mal conseguia fotografar a Lua. E hoje em dia ainda é pior. Por quê? Porque câmeras fotográficas estão sendo proibidas a bordo das embarcações. É um pouco estranho, porque você pode levar o celular. Em plataforma não. Em plataforma marítima não pode. Se você levar o celular, ele é lacrado quando você chega lá e é te devolvido quando você vai embora. Tá? Plataforma marítima você vai e volta de helicóptero. Eu acho que todo mundo aqui, se não sabe disso, vai ficar sabendo agora, né? Pega o helicóptero e vai para a plataforma. Então você não pode levar notebook, não pode levar celular e não pode levar câmera fotográfica para as plataformas. Por quê? É uma salvaguarda que eles têm, tá? Porque na hora que acontece um sinistro, como a gente fala, um acidente ou alguma coisa, ou uma pior das hipóteses, morre alguém em um acidente de trabalho, existe muita falácia, vai existir muita fake news, muitos vídeos falsos, vai existir muita jogada política, ou seja, as pessoas com celulares hoje em dia filmam tudo, fotografam tudo. Isso pode prejudicar não só a família da pessoa que se acidentou ou a própria empresa, certo? Como também pode gerar umas fake news que não tem nada a ver. Então a empresa resguarda os direitos do trabalhador. Com certeza aquilo vai ser apurado, gente. Não pensem que eles fazem isso para esconder os podres. Não pensem assim. Tá? Pensem que é para salvaguardar tanto a empresa, eu acho justo, como para salvaguardar também os direitos do trabalhador. Por quê? Porque se ele sofreu uma queda, o seguro vai em cima. Então vai que alguém filma o rapaz lá e vê que ele sofreu uma queda porque estava sem cinto de segurança. Acabou os direitos do cara. Você não pode ir para trabalhar em altura sem o cinto de segurança. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado nessas horas, muita calma nessa hora, pessoal. Isso é um assunto muito delicado. A proibição de celulares, notebooks e câmeras fotográficas em plataformas marítimas, eu acho muito importante, acho justo e acho correto. Tá? Podem me xingar, podem me apedrejar. Se quiser botar dislike aí, bota, porque afinal de contas o dislike também valoriza o canal, também, né? Um canal polêmico, sempre dá. Como ver os vídeos do Pirula aí, como cresceu, né? Justamente pelas polêmicas que ele levanta. Então, gente, já em navios, até onde eu naveguei, o celular era permitido, o que contradiz um pouquinho a regra da máquina fotográfica. Você não pode levar máquina fotográfica, mas pode levar um celular que tem máquina fotográfica. É estranho, né? Mas vamos ver, né? É bem provável que isso aí mude, tá? Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu não tenho como dizer que isso vai acontecer, mas podem aguardar aí, qualquer dia vai ser proibido você levar o celular para bordo. Aí você pergunta, mas peraí, eu não posso me comunicar com a minha família? Pode.
Nós temos a bordo telefones, inclusive via satélite, onde você tem direito de fazer ligações para casa, certo? Algumas empresas cobram, outras não. Então, ao invés de você levar o seu celular, você vai poder ligar para casa pelo telefone do navio, tá? Todo comandante tem um celular. E interessante, os celulares que tem a bordo dos navios, que a empresa dá para os navios, eles são os chamados dumb phone. Eles não tiram fotos, eles não entram na internet, eles não têm WhatsApp, tá? São aqueles dumb phone, aqueles telefones bem antigos mesmo, que só serve para telefonar, para você ligar para a empresa, para você resolver. Então não custa nada. Se você chegar para o comandante do seu navio e falar: comandante, eu queria falar com a minha família, o senhor permitiria? Ele, claro, ele dá o telefone. Eu nunca vi nenhum comandante recusar, nenhum tripulante fazer uma ligação com o celular do navio. Tá? Eu levava meu celular para bordo. Eu podia levar, ainda é permitido, né? Então o que acontece? Quando eu ia fazer, o comandante me mandava ligar para, quando eu era piloto no caso, né? O comandante mandava eu ligar para a agência para perguntar cadê a água do navio que não chegou, quando a gente ia receber água, né? A gente recebe água de fora. Eu pegava meu celular e falava: não gasta seu celular não, toma do navio aqui. Para eu não gastar meus créditos, não utilizar meu plano, que nem era crédito, meu plano era pós-pago, não tinha problema, né? Mas o comandante tinha esse cuidado, né? Tanto os brasileiros quanto os comandantes do exterior que eu viajei. Eu viajei com poloneses, viajei com filipinos, viajei com egípcios, tá? E tenho boas lembranças de todos eles, de todos os comandantes que eu naveguei, tá? Tanto os brasileiros como os estrangeiros sempre me trataram muito bem e sempre foram ótimos professores para mim. Aprendi muito com eles. Então, gente, era isso que eu queria trazer para você hoje, tá? E nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre outros assuntos e também de navegação, continuando com essa série que já tem um pirula ou mais de duração, né? Por favor, deixem um like, tá? No vídeo aí. Se vocês não gostaram, deixem um dislike, que também vai valorizar o vídeo da mesma forma, tá bom? Vamos dar uma olhada lá no canal do Olho de Rapina, tá? Que é um parceirão, tá? E vale a pena, né? Ele é um dos que combatem os vídeos falsos, né? E eu também passo a participar desse seleto grupo, né? Em combate contra as fake news, contra os vídeos falsos que tem por aí, tá bom? Eu vou falar sobre essa parceria com mais detalhes nos meus próximos vídeos, até porque eu ainda estou me inteirando bem dessa parceria, né? Então, junto com o Olho de Rapina, já começo a adiantar para vocês que já fiz uma parceria com ele nesse sentido. Tá? O Rapina pode citar isso ou a hora que você quiser, Rapina. Fica à vontade aí, eu vou deixar aqui o teu link do seu canal, tá? Para o pessoal te visitar lá, assim como eu vou deixar também o link do Pirula, né? Já que eu citei o Pirula aqui, nada mais justo do que botar o link dele também. E todos os links do que eu falei, tá? Vão estar aqui. Se inscrevam no meu canal, eu estou quase chegando a 100 inscritos, né? A hora que eu chegar a 100 inscritos eu vou poder mudar a URL do canal para um nome mais condizente, né? Conhecimento ao alcance de todos, né? E vamos em frente em direção aos 1000 inscritos e às 4000 horas, né? Aos pouquinhos eu vou chegar lá. É claro, eu não vou crescer de hoje para amanhã. Mas é assim que a gente vai aos pouquinhos. Eu acho muito mais interessante nós termos poucos seguidores mais fiéis, né, seguidores bons, do que ter 800, 900 mil seguidores que estão ali só para constar, que nem vê o vídeo inteiro, que para pelo meio do caminho. Isso também conta, né? Eu já passei de um período de duração aqui, creio que já, né? Se você está vendo o vídeo até aqui, muito obrigado, gente. Isso é muito legal, porque faz parte também desses novos sistemas do YouTube aí. Se você para de ver o vídeo de repente, você prejudica a gente, né? Então é muito interessante que vocês vejam o vídeo até o fim. Ficou grande, mas fazer o quê? Esse é só um dos assuntos que eu vou tratar de navegação, ainda vem muita coisa por aí, tá? Deixem um like, se inscrevam no canal, vão lá no canal do Olho de Rapina, vão lá no canal do Pirula, vão ver os vídeos sérios que a gente indica para vocês. Não saiam por aí procurando, pesquisando e aceitando qualquer coisa que vocês veem. Não. Confiram os dados, cliquem lá no Ver Mais e confiram as fontes, sempre, inclusive as minhas, tá? Confiram o que eu falo. Se eu falei alguma coisa errada aqui, me corrijam nos comentários, que eu vou lá no meu próximo vídeo citar a pessoa e fazer a meia culpa, dizer, corrigir o meu erro.
Tá? Todo mundo erra, errar é humano. Eu não estou livre disso também. Então, meus amigos, muito obrigado por chegarem até aqui. Tá? Desculpem o vídeo longo, mas foi necessário. E até o próximo vídeo. Um abraço.